Eu acho que a paciência a gente vai desenvolvendo Sim. também e às vezes algumas situações nos obrigam a ter mais paciência, né? Porque tu é obrigada a parar e olhar pra ti, né? Não compare as histórias e sim compartilhe experiências. Quimioterapia são doses de vida. Olá, pessoas amadas! E aí, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do Força Gurias. Para quem não sabe, a gente está de casa nova, cenário novo. E hoje o nosso papo é descoberta de novos talentos durante o tratamento. Durante o tratamento oncológico, a gente precisa ter uma pausa. Pausa para se cuidar, pausa do trabalho, aquela pausa do ritmo frenético. E o que acontece nessas pausas? É possível descobrir talentos, realizar sonhos. A gente tem muitos sonhos, né? E aí quando a gente recebe o diagnóstico, parece que o mundo vai acabar porque a gente se dá de cara com a finitude. E aí a gente começa a pensar, ai, mas se eu tivesse sido cantora, apresentadora, se eu tivesse sido designer ou advogada, enfim, astronauta, vendedora de picolé, não sei. A gente começa a pensar que de repente a gente deixou os nossos sonhos para trás. E aí a vida endurece quando a gente é adulto e a gente cai no automático e começa a trabalhar para se sustentar. Mas aí vem a doença e aí ela te faz parar e te faz pensar. Qual o teu sonho? Qual é o teu desejo? Será que tu consegue realizar durante o tratamento para deixar ele mais leve, mais interessante e cheio de novas descobertas? E para conversar sobre descobertas de novos talentos durante o tratamento, eu trago duas incríveis artistas que eu adoro, a Silvia e a Ju. E elas descobriram novos talentos realmente durante o tratamento e estão se dando muito bem nisso. Então, vou começar com a Silvia. Conta um pouquinho, Silvia, de publicitária para... Não sei direito, né? Alguns falam artista, mas enfim, acho que não cheguei ainda nesse nível, né, de poder dizer, sou uma artista. Eu trabalhava com cinema, com publicidade, com produção, me formei em publicidade, mas sempre quis trabalhar na área de cinema. Então, até na introdução tu falou sobre de repente descobrir um sonho, será que a gente... Na verdade, eu estava vivendo, digamos assim, o meu sonho, porque eu sempre quis trabalhar com cinema e estava trabalhando nisso, talvez não exatamente no que eu queria, mas dentro da área que eu queria, né? Mas daí veio o câncer, eu tive primeiro um câncer de mama. Durante o câncer de mama eu continuei trabalhando com produção, estava trabalhando com produção cultural, tinha aberto uma produtora minha com umas amigas, umas sócias, e continuei trabalhando. Nessa época eu comprei, porque eu queria, enfim, já estava na questão do câncer e pensei, quero ter um hobby e tal, vou comprar umas aquarelas. Eu comprei um kit básico, o mais baratinho assim do que tinha, e deixei ele guardado. Eu fiz um ano inteiro de tratamento de câncer de mama e no final do tratamento do câncer de mama veio uma leucemia. E daí com a leucemia tem um tratamento bastante longo e que ele é meio de isolamento, né? Porque eu fazia um tratamento dentro do hospital, internada durante de 20 a 30 dias internada, com pausas de 10 dias e voltava para o hospital, mais 20, 30 dias no hospital. E nessa época daí eu pensei, que preciso de alguma coisa para mim. Tenho aquele kit. Tenho aquele kit. Ele estava dentro da sacola onde eu tinha comprado. Eu não tinha aberto ele, nunca tinha testado as tintas nem nada. Eu nunca tinha pintado antes. Isso que eu ia te perguntar, nunca? Não, quando eu era criança eu gostava de desenhar, mas desenhava com lápis e eu não tinha paciência de pintar. Tu não tinha paciência de pintar e agora tu faz aquarelas. Exatamente. Mas eu acho que a paciência a gente vai desenvolvendo também e às vezes algumas situações nos obrigam a ter mais paciência, né? Então comecei a meditar, comecei a fazer muitas outras coisas e a aquarela tem essa questão de, para mim pelo menos, ela é meditativa, né? Enquanto tu está fazendo aquarela,
tu não tá pensando nos problemas, tá focado naquilo, em como a aquarela vai, enfim, funcionar no papel, como é que isso vai acontecer. E foi assim que eu comecei no hospital. Eu comecei vendo vídeos no YouTube de como pintar com aquarela, porque eu não tinha a menor ideia. E comecei no hospital, comecei fazendo uma coisinha ou outra. Daí uma das coisas que eu também aprendi é não ficar tão com vergonha das coisas que a gente faz e guardar tanto pra gente, tipo, vou postar. E daí teve um resultado bacana, todo mundo incentivou, gostaram. E continuei fazendo aquarela, comecei a ter algumas encomendas. Tipo a minha. Tipo a tua. Foi uma das primeiras pessoas que encomendou. Sério? Eu sou bem fã do teu trabalho, não, é incrível. Obrigada. Incrível. É que tu passa muito conhecimento ali. Parece assim que tu tá, né? Mas é fake. Não é fake, não. Tu é uma talentosa, né? Não, eu acho que eu me sinto aprendendo muito, eu continuo aprendendo, então fiz alguns cursinhos, tudo pela internet, como tinha essa questão. Da leucemia, eu não podia também, fiz o transplante de medula, então transplante de medula tem todo um período em que tu não pode ter muito contato com outras pessoas, então não pude fazer cursos com sala de aula, com muita gente e tal. Fiz muita coisa pela internet, hoje em dia é uma facilidade. Com certeza. Né? Então tem muita coisa na internet de graça ou cursos pagos também. E continuo aprendendo, continuo fazendo cursos. Então fica a dica que cursos online são possíveis de se aprender. A Silvia está na prova disso. E a Ju é médica, mas ela tem uma história, não sou eu que vou dar o spoiler, quem vai contar é ela, mas ela tem uma história muito engraçada de como ela começou e como ela descobriu esse novo talento, porque como eu disse no início para vocês, as nossas convidadas são duas pessoas que eu julgo muito talentosas. Ju, conta pra gente como que tu encontrou aí o teu talento durante o tratamento. Com a história de estar com câncer, de ter que fazer quimioterapia e ficar um tempo afastada do trabalho, enfim. O meu marido chegou em casa um dia e disse: tu não vai ficar em casa pensando bobagem e o tempo inteiro atirada no sofá, eu quero que tu vá fazer alguma coisa, eu vou te dar um curso de fotografia para fazer, porque a gente sai de férias e as nossas fotografias das nossas férias são horríveis, eu tô sempre sem cabeça, fora de foco. Enfim. Quando tu contou isso, eu não consegui imaginar, porque eu conheci a Ju durante ou depois até desse curso, processo, né? E ela tira fotos maravilhosas. E quando ela me contou essa história, eu falei, não. Sim. É verdade esse bilhete. Sim, é verdade esse bilhete. E era muito engraçado, porque a gente costuma sempre sair só nós dois. A gente não costuma tirar férias com outros casais, com mais pessoas, enfim. E ele sempre teve um olhar bacana, assim, de enquadramento e tudo mais. Então ele fazia foto minha e aí me mostrava a foto. E didaticamente. Passa assim. E dizia assim, ó, tu tá vendo aqui, ó, onde é que eu tô? Eu quero que tu faça exatamente igual. E eu dizia, tá. Eu tenho cabeça, amor. E eu dizia, tá, eu vou fazer. E aí eu fazia e sempre ficava uma porcaria, estourava a foto, ou a foto ficava fora de foco. Assim, ó, era sempre uma tragédia. Então ele achou a desculpa perfeita, né? Ele advogou em causa própria naquele momento. Ele foi esperto? Ele foi esperto. E aí me estimulou a fazer isso. Foi uma baita de uma opção, de uma alternativa. Foi um hobby muito interessante na época, porque eu tinha que frequentar as aulas, né? Eu não tinha nenhuma restrição de poder conviver com outras pessoas por causa da imunidade, enfim. E aí, eu já estava careca na época, né? Assim, cabelo ralinho, e eu pensava, mas eu não vou deixar as pessoas ficarem pensando que eu tô assim com câncer, a cara do câncer, Deus me livre. Então, o dia que eu tinha aula era o meu melhor dia da semana, porque daí eu enchia a cara de reboco, botava brinco, botava óculos, botava acessórios, fazia um monte de coisa. A gente aprende muito a se maquiar durante o tratamento, né? Muito, e depois a gente desaprende, porque Exato. Agora eu trabalho de cara lavada, assustando as criancinhas no hospital. Esse é o meu objetivo do dia, né? Então eu me montava toda para aula, né? E aí o engraçado é que
Era uma aula de fotografia, eu acho que eu era a pessoa mais velha naquela aula, eu acho que eu era a única hétero naquela aula, né? E assim, então assim, as pessoas não me olhavam com uma cara estranha. Todo mundo achava que aquilo ali era super normal, eu era só mais uma pessoa que não tinha cabelo. Teu estilo? Era o meu estilo, né? Assim, optei por não ter cabelo, né? Me julguem, tá tudo certo. E eu fui descobrir na fotografia uma forma de me expressar. Eu não sou uma pessoa que expressa emoções e sentimentos assim com muita facilidade. Eu me expresso melhor escrevendo, sempre gostei de escrever. E aí, lá pelas tantas, eu descobri que eu podia me expressar fotografando também, que a imagem que eu produzia falava muito sobre mim também. E é claro que isso não é uma coisa que acontece no primeiro módulo do curso básico, onde tu aprende a fotografar em modo manual e né, assim, aprende a regra dos 3 terços e regrinha básica de composição. Isso é uma construção, né? E à medida que eu fui percebendo o benefício que isso trazia para mim, eu fui querendo aprender cada vez mais e conhecer mais. E aí tu evoluiu, do primeiro módulo tu... Sim, porque eu me permiti também entender aquilo e aceitar que aquilo era uma coisa boa para mim e que eu não precisava sofrer toda a minha quimioterapia, né? Assim, que eu podia ter prazer, que eu podia ser feliz ali naqueles momentos, né? E depois, quando terminou o meu período da licença, terminaram esses módulos que eu ia fazendo, assim, de módulo em módulo, eu não queria parar, eu queria continuar. E daí eu me matriculei numa escola, num curso de extensão, que foram 18 meses, e que era focado na fotografia artística, era focado na linguagem artística da fotografia. E aí a gente aprende um monte sobre referências, sobre outras formas de tu expressar, sobre cor, sobre preto e branco, sobre intervenção manual na fotografia, sobre o trabalho do artista na fotografia, sobre como se colocar no mercado da arte com fotografia. E hoje eu me considero sim uma artista, né? E tu também, deixa eu te contar, vou te dar um spoiler aqui, exatamente. Tá? Assim, exato. Ninguém vai chegar e bater na tua porta e te dar uma plaquinha de artista, né? Isso é um reconhecimento teu contigo, é de tu olhar a tua produção e entender aquilo sim como arte. E se tu produz arte, tu é artista, não importa se tu é artista que expõe nas galerias maravilhosas espalhadas pelo mundo, ou se tu é uma artista que publica a tua arte na rede social e recebe like e tem encomenda né, e daqui a pouco tá vivendo do que tu produz. Eu produzo mais para consumo interno, né? Eu não sou, assim, até porque eu acabei escolhendo fazer outras coisas aí ao mesmo tempo, então eu tive que tirar um pouco desse tempo de dedicação que eu estava dando para fotografia para outras áreas da vida agora, mas a fotografia está dentro de mim e ela não sai. A fotografia da Ju é linda, maravilhosa, e eu tive o prazer de trabalhar com ela numa produção, mais de uma, né? Sim, uma produção, mais de uma, e a excitação e a emoção de trabalhar é lindo de ver, e a Silvia, a gente se encanta com as aquarelas porque é aquela sensibilidade, né? A gente tem dois exemplos diferentes de como de descoberta de novos talentos durante o tratamento. Isso eu acho bem importante a gente ressaltar, porque a Silvia, ela fez online, estava num momento bem mais delicado do tratamento. A Ju teve toda essa possibilidade de ser presencial. O marido teve essa sensibilidade de engajar ela e motivar. E isso só mostra que todas as maneiras, elas são possíveis. E que é totalmente possível se descobrir durante um tratamento. Uma coisa que a Ju disse que foi muito legal, o tratamento, ele teve partes divertidas, ele pôde ser divertido, né? Então não é só sofrimento, tem prazer. Tuas aquarelas te dão prazer? Me dão muito prazer e a tranquilidade também necessária para passar pelo tratamento. Tu disse que é uma meditação. Isso. Sim, exato. Eu já dei 2
cursinhos, assim, 2 workshops no próprio hospital, onde eu fiz o tratamento. Então, Ela é professora, né? Não é artista, mas é professora. gente, ela só dá cursinho. Eu fiz bem básico, assim, no setor onde eu fiz o tratamento da leucemia, que é o setor de transplante. Então, as pessoas ficam ali internadas muito tempo. Claro, né? na bolha, é um setor né? fechado, exatamente, Sim, onde sim. não pode ter convivência com outros pacientes. E daí eu fui passar justamente essa possibilidade. Eu sempre digo para eles, né? Não é aquarela, não é isso que tu gosta, mas procura alguma coisa que tu gosta de fazer. Claro. É ficar zerando Netflix. Então, zero Netflix é uma coisa que eu sempre quis fazer, mas não tinha tempo, agora tu vai ter tempo. Ou fazer crochê, tinha uma menina lá que fazia pulseiras de miçanga. Então, os trabalhos manuais, eles ajudam a passar o tempo, ajudam a concentrar em alguma coisa que não seja doença e trazem um prazer de estar também fazendo algo produtivo. Sim, e zerar um pouco, não sei se zerar, mas diminuir a ansiedade também, né? Diminuir a ansiedade, exatamente. Ai, que coisa boa. Se vocês tivessem uma dica para dar agora para quem está nesse processo de tô na pausa do tratamento e agora o que eu faço? Vou ficar chorando, vou ficar triste, que também faz parte, ou vou pra rua, como é que é? Se tu